Olá, hoje eu quero trazer 4 passos importantes que precisa na vida de um crente, na vida de uma pessoa, na vida de qualquer ser humano que quer habitar a eternidade com Deus, que quer ir para o céu. Esses 4 passos são importantíssimos na vida dele. A começar com o nascer de novo. 4 milagres na vida da pessoa que são extremamente necessários para o desenvolvimento espiritual, para que ela tenha uma vida ativa no reino de Deus, para que ela possa dar significado à sua vida de fé. Ela precisa passar por estes 4 estágios que são extremamente importantes para a vida da pessoa. E o primeiro milagre na vida dessa pessoa é, de fato, nascer de novo. Não existe outro milagre tão maior quanto nascer de novo. Porque o mais importante do que fazer uma cura, do que fazer um milagre, é fazer com que essa pessoa habite a eternidade com Deus, que ela carimbe o seu passaporte para a vida eterna. Isso é o mais importante, é imprescindível, vamos dizer assim, que ela venha nascer de novo, que ela venha se tornar uma nova criatura. E a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 ao 13, diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele estava dizendo aqui, que os verdadeiros titulares de serem filhos de Deus, que foi o povo de Israel, não o receberam, naquele momento desprezaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes também essa oportunidade de serem filhos de Deus, de passarem para o lado do bem. Então aí está São João capítulo 1, versículos 11 ao 13, que não nasceram da carne, mas do Espírito. Ou seja, o novo nascimento é um processo que se dá no seu espírito, onde o seu espírito se torna recriado a partir da visitação do Espírito Santo. Quando você aceita Cristo como Senhor, quando você o confessa como Senhor, Ele vem para dentro do seu espírito, por onde vai fazer a morada. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele está habitando dentro de nós. A partir do momento que nós confessamos com os nossos lábios, abrimos a nossa boca e dizemos: Senhor, entra na minha vida, escreve o meu nome no teu livro, agora eu não pertenço mais a esse mundo, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu tenho cometido e agora, Senhor, eu aceito a Ti como meu Senhor, meu amigo e meu Salvador. Você se torna filho de Deus. O que também diz a Bíblia, estabelecido aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 ao 11, diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O que ele está dizendo aqui, que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou, ou seja, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. É isso que o texto está dizendo, que é necessário uma expressão vocal. Primeiro, é necessário ter uma conversão no coração, acreditar no coração e confessar com seus lábios, conforme esta palavra. Por quê? Porque quando você verbaliza essa palavra, quando você verbaliza a sua confissão de salvação, o mundo todo, o mundo espiritual fica sabendo e fica registrado na eternidade. Então, com o coração eu creio, com a boca eu confesso para a salvação. E daí por diante você se torna um filho, uma filha de Deus. Por que é tão necessário? Eu quero demonstrar para você com um exemplo bíblico, lá em João capítulo 3, quando Jesus recebe uma visita de Nicodemos. Nicodemos queria nascer de novo, queria experimentar essa nova salvação, esse novo conceito, essa nova vida. Ele sabia de tudo, ele era mestre em Israel. E ele chega a Jesus e pergunta: como faço para nascer de novo? Jesus então fala para ele:
te é necessário nascer de novo da água e do Espírito para ver e também entrar no reino dos céus. Então, esse é o momento de arrependimento, de nova vida. Então, este é o primeiro milagre na vida do crente. Eu e você precisamos ter este milagre, esta nova vida. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a partir de nascer de novo, tudo se fez novo na sua vida. É gerado em você um espírito recriado, um espírito renascido e tudo se fez novo na sua vida. A partir daí, você começa então um novo processo na sua vida espiritual, uma nova vida espiritual, atraindo os conteúdos de Deus para dentro de você. Então, você pode perguntar, então eu vou ficar alienado do mundo? Eu não vou mais me comunicar com o mundo? Não, você vai viver no mundo, mas não vai se contaminar mais com este mundo. Esta é a verdade. Por isso que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. É a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E outro texto bíblico com relação ainda a esse primeiro milagre, que é o nascer de novo, está lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 ao 24. Diz assim, no sentido do trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então você se despoja do velho homem, você nasce de novo, todas aquelas coisas que você praticava que não eram lícitas diante de Deus, ou mesmo aquelas lícitas, mas que te afastavam de Deus, mas que agora você veio para Cristo, você se despojou, você deixou para trás e começou a viver uma vida nova em Deus, onde os conteúdos de Deus são implantados dentro de você, a natureza divina vem para você, então você quer as coisas de Deus, a partir daí você se dedica pelas coisas de Deus. Este é o primeiro milagre na vida do crente, nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos confessar. Nós precisamos tirar a legalidade que o diabo teve sobre a nossa vida. O diabo teve uma legalidade nas nossas vidas quando o primeiro homem pecou. Quando houve o primeiro pecado, onde o primeiro homem deu a Satanás, deu ao diabo o poder, a legalidade, o domínio pela vida humana. Eu não sou pecador simplesmente porque eu peco, mas porque houve um pecado de essência antes de mim, lá atrás, que disseminou, que deu esse poder e legalidade para as mãos do diabo. E eu só me livro desse poder, eu só me livro dessa legalidade quando eu confesso a Jesus, quando eu entrego a vida, o controle da minha vida a Jesus Cristo. Quando eu entrego a Ele, porque Ele tomou esse poder e legalidade do diabo. Mas eu só me livro dessa legalidade, desse poder que o diabo tem sobre vidas, quando eu confesso, quando eu falo, Deus, toma o controle que o diabo tinha sobre minha vida agora e toma o controle e domínio para ti. Então, quando você confessa isso, você está dando a Deus o controle e legalidade. E você consegue fazer isso por uma simples oração. Este é o primeiro milagre na vida de um ser humano. O segundo milagre é entrar numa vida com Deus, é entrar numa vida de relacionamento, é ter um posicionamento diante de Deus, de viver uma vida de oração, ser uma resposta de Deus, transformar a sua velha natureza agora, orando no Espírito Santo, lendo e meditando na palavra de Deus, criando uma postura de servo, de filho de Deus. Então, esse é o segundo milagre, entrar para uma vida com Deus, entrar para uma vida de oração, ter uma regularidade diante de Deus, ter um alinhamento com o Espírito Santo, ter uma comunhão plena com as coisas que são do céu sobre a sua vida. Deus quer que você tenha uma vida de oração. A oração não é um requisito imprescindível
para a salvação, mas ela te mantém salvo. Ela não é uma obrigação, ela é uma necessidade. Por isso nós oramos, porque nós precisamos nos manter livres das tentações, livres das setas inflamadas do diabo, e precisamos também sermos supridos das nossas necessidades, sermos providos em todas as situações. E por isso eu oro, por isso eu crio essa dinâmica de relacionamento com o Espírito Santo. Por isso é necessário o crente que nasceu de novo, se ele não entrar para uma vida de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, ele tende a ficar uma pessoa apenas letrada, apenas racional, apenas religiosa, com um comportamento eclesial, mas não um comportamento espiritual. Eu quero trazer você para uma vida com Deus, para uma vida de oração, porque se você não tem uma vida de oração, você é uma pessoa facilíssima para ser contagiado pelos ataques do diabo. Por quê? Porque não tem as armas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais, contra o maligno, contra o diabo mesmo. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, há uma forte força de ataque. Se você não estiver em oração, se você não estiver alinhado com o Espírito Santo, a tendência é ser atacado com mais facilidade, ou mesmo assimilar mais o globalismo, as tendências mundanas. Então, quando você tem uma vida de oração, abre a sua mente para um entendimento novo, abre a sua mente para negar qualquer investida do diabo contra a sua vida. Então, esse é o segundo milagre. E você pergunta, mas há uma necessidade de orar? Sim, Jesus orou. Está escrito lá em Marcos capítulo 6, versículo 46, que tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Então, Jesus orava. Jesus tinha uma vida regular de oração. A Bíblia diz que Jesus foi ao Getsêmani e orou. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 36. Ele orou também na multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, versículo 11. Ele orou na ceia, lá em Marcos capítulo 14, versículo 23. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus orava. Jesus deu o maior exemplo e nós vamos seguir os exemplos de Jesus, também tendo uma vida de oração. Entre para uma vida de oração e não se molde, não se alinhe com o mundo, não seja tendencioso ou vulnerável para este mundo, não orando, não tendo uma vida com Deus, mas eu convido você para ter uma vida de oração. E o terceiro milagre agora, perder ou evitar os vícios da religiosidade, os vícios de linguagem. Então, o terceiro milagre é perder a religiosidade, é perder os vícios de linguagem, é perder aquelas manias que o crente tem, ou aquele evangeliquez que a pessoa tem. Ela precisa ser mais coloquial, ela precisa ser mais espontânea, mais livre dos paradigmas religiosos. E como eu faço, pastor? Existem várias maneiras de você se livrar disso. Por exemplo, nós temos muitas vezes a prática de dizer, vamos buscar o Senhor Jesus na igreja. É certo ou é errado dizer, vamos buscar Jesus na igreja? Depende do sentido que você quer dar a esta frase. Porque se você vai buscar Jesus na igreja, você deixou ele lá no último culto? Por que você não busca em casa, em todos os lugares? Eu busco em todos os lugares. Eu não perdi Jesus em algum lugar. Eu tenho Jesus dentro de mim. Eu não vou buscá-lo porque ele está perdido em algum lugar, não. Eu tenho Jesus dentro de mim e eu me relaciono com o Espírito Santo em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Eu não preciso muitas vezes de um lugar específico. Ainda que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, e tu quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Muitas vezes você pode se deslocar para um lugar secreto, mas não significa que é uma regra ir para um determinado lugar, ou ir para um monte orar, ou ir para uma vigília. Não estou desmotivando você a não praticar essas coisas. Eu estou dizendo que você pode ir nesses lugares, mas também pode se relacionar com o Espírito em todo tempo, em qualquer lugar. Eu vou buscar a Jesus na madrugada porque a fila é mais curta. Para mim, a fila nunca foi cumprida.
a fila sempre é mais curta, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu vou a Ele em qualquer hora, em qualquer lugar, porque Ele é o meu Pai. Ele, Jesus, é o meu amigo, o meu Salvador. E eu busco Ele, eu me relaciono com Ele, eu falo com Ele em todo tempo e em qualquer lugar. Existem outras frases. Senhor, nós entramos na Tua presença. Vícios de linguagem. Entrar, porque você sai da presença, você se distancia, você vira as costas para Cristo. Eu nunca saí da presença de Deus. Eu sempre estou com a presença de Deus, quer dentro do quarto, na sala, quer na cozinha, quer no meu trabalho, quer na igreja, quer em qualquer lugar. Eu estou na presença de Deus. Eu não entro na presença de Deus. Ah, mas pastor, é um vício de linguagem. Na igreja sempre falam assim. Mas você pode perder esses vícios de linguagem tendo uma nova dinâmica de oração. Outro, vamos fechar os olhos agora, irmãos, vamos fechar os olhos para orar. O que te vem à mente? Fechar os olhos. Se concentrar melhor quando fecha os olhos. Não é errado fechar os olhos. Eu só estou dizendo que não é uma regra. Quando Jesus orou pelos pães, ele olhou para o céu e orou. Ele não fechou os olhos. Então é muito comum. A gente aprendeu a vida toda. Igreja, fecha os olhos agora para se concentrar. Tem um lado bom que você não se distrai, mas não é uma regra. Outros, por exemplo, a impostação de voz. Tem pessoas que, quando vem a presença, a voz era fininha, fica a voz grossa, transforma o visual, o semblante. É uma regra isso? É uma regra se deixar levar pelo sensacionalismo, pela emoção, pela alma? Não é uma regra, porque o Espírito está muito acessível a todos nós. Então você não precisa impostar a voz para falar uma profecia. E uma profecia não precisa ser assim diz o Senhor. Por quê? Está trazendo um misticismo para a igreja. Por que você não fala? Por que a gente não fala normal? Olha, o Senhor está falando isso agora sobre a igreja. Vocês acreditem. Mas a igreja criou um paradigma de que Deus, para se manifestar, ele tem que se manifestar como foi no Velho Testamento. No período da graça, ele não pode se manifestar coloquialmente, normalmente, parafraseando uma palavra profética. Não, ele precisa falar assim diz o Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque vai dar um tremelique nas pessoas quando elas ouvirem isso. Ou com uma manifestação aeróbica de malabarismo com o corpo, ou andar num pé só, ou se agachar, fazer um sensacionalismo. E muitas vezes isso é extremamente desnecessário. E sem falar dos usos e costumes, que está relacionado apenas no Velho Testamento, ou em costumes locais de igreja, como em Coríntios, como em Gálatas, como em Efésios, como em Tessalonicenses. Existem costumes locais daqueles lugares que foram adaptados, que foram assimilados pela igreja local, por onde ela cria um tipo de doutrina, que não é o caso, que eu não vou falar agora. Orar para que Deus coloque a mão sobre a enfermidade. É errado. Todos querem que Deus coloque a mão sobre a enfermidade. Todos querem que põe a tua mão, vai lá e põe a tua mão. Mas o certo de orar não é assim, porque ele diz para nós, e vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vão curá-los. Ou seja, ele está dizendo que é a minha obrigação colocar a mão e não dizer a hora que eu estou orando, Senhor, bota a tua mão aqui agora. Não. Você ordena, Pai, na autoridade que é no teu nome. Assim como você disse lá em São João, capítulo 14, versículo 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E aqui está a tua palavra, eu ordeno agora a enfermidade, no nome de Jesus, sai agora. Me obedeça. Eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando. Sai agora, no nome de Jesus. Assim você ora. Não pede para Deus pôr a mão. Mas é proibido? Se uma pessoa está lá no hospital, eu posso orar por ela assim? Pode, você pode orar, Deus, vai lá no hospital e põe a tua mão naquela pessoa, não tem problema nenhum. Mas não é uma regra de orar, porque ele mandou que nós colocássemos as mãos. Quando os discípulos saíram para orar, eles foram, e até mesmo as pessoas que tocavam nas vestes deles eram curados. Até mesmo o dom do Espírito Santo foi dado por imposição de mãos por muitas pessoas. Pedro ministrava, João ministrava, Felipe ministrava, Paulo ministrava, todos ministravam, impondo as mãos, e os milagres aconteciam
Tanto o próprio Jesus também impunha as mãos, ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Esse é o exemplo. E o quarto exemplo, para finalizarmos, é ter uma vida missional, é ter uma vida de evangelista. Por quê? Porque é uma obrigação. Paulo disse, a mim foi imposta esta obrigação. Por quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então há uma obrigação. Ele diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então foi uma promessa, quando eu recebo o poder, eu parto para o evangelismo, eu vou ganhar vidas para o reino de Deus. Nós podemos explicar como ganhar vidas num outro momento, criar uma conexão fácil para ganhar pessoas para o reino de Deus. 4 milagres na vida do crente. Vamos contar aqui quais são eles. Nascer de novo, entrar para uma vida de oração, perder e evitar os vícios da religiosidade, os vícios de linguagem cristão ou crentez, aqueles vícios crentez, evangeliqueis, vamos perder e acessar com melhor facilidade Deus em todas as esferas, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida espiritual. Quarto milagre, ter uma vida missional. Vamos repetir. Primeiro, nascer de novo, é necessário nascer de novo. Segundo, entrar para uma vida de oração. Por quê? Para não ficar facinho para o diabo. Terceiro, perder ou evitar os vícios de religiosidade, perder os misticismos, perder todo tipo de religiosidade. Esse é o terceiro milagre. E o quarto, então, ter uma vida missional, ter uma vida de evangelismo, porque Jesus mandou que nós fizéssemos. Então, receba o poder do Espírito Santo agora. Eu quero orar. Você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Ore comigo assim. Vamos fazer a oração da legalidade, que é a oração que muitas pessoas fazem, mas outras nem conheceram. A oração da legalidade é tirar a legalidade das mãos do diabo e passar para Jesus. Se você quiser fazer essa oração, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que tu perdoe os meus pecados. Cura as feridas do meu coração. Eu tiro o arranco, eu dou a ti a legalidade que o diabo tinha sobre a minha vida. Eu entrego o controle da minha vida a ti. Diabo, eu não tenho mais nada contigo. E todas as coisas que eu fiz, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purificou de todos os meus pecados. Escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida. Me aceita como meu Senhor, como meu amigo e meu Salvador. Amém. Pai, eu abençoo esta vida que aceitou a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que ela se encha de Ti, que ela entre numa vida de oração, que ela perca os vícios da religiosidade e que agora, Pai, ela tenha uma vida missional, uma vida de evangelismo. Eu ministro os dons espirituais sobre a vida dela agora, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Se você quiser saber mais sobre a oração em língua, sobre os dons espirituais, eu convido você para entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que estão aqui na descrição do vídeo aqui abaixo e você vai receber os links os quais vão te levar para um treinamento gratuito no Zoom Cloud. Nestes grupos eu posto os links os quais te trazem para as salas do Zoom Cloud, para os treinamentos. Você é o meu convidado, você é a minha convidada. E antes de sair, curta, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva no canal e ative as notificações. Faça andar este projeto, faça que outras pessoas conheçam a oração em línguas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.